Hoje nós vamos falar de livro, e de um livro especial. Chama-se Território Livre. É a história da Universidade de Brasília, a proposta da Universidade de Brasília. Eu tenho aqui o seu autor, Haile Selassie Fiquiras Quintana. Ele era estudante, era jornalista e também era guarda florestal, né? Haile Selassie, que já escreveu outros 10 livros, é jornalista, ex-correspondente em Londres, professor, doutor em História Cultural e membro da Academia de Letras do Brasil. O livro, rico em ilustrações e fotos, tem 380 páginas. É publicado pela Dialética Editora de São Paulo. Então ele vinha lá da cidade de Minas, Jequitibá. Não, minha cidade de nascença é... Onde você veio direto? Ah, sim, foi, num internato em Alto Jequitibá. Pois é, então, esse livro, ele conta algo assim de uma perspectiva diferente, que é justamente aquela proposta, a proposta da universidade, uma universidade livre, autônoma, crítica e democrática. E gratuita. E, mais do que isso, gratuita. Bom, ao contrário de toda a tradição da universidade brasileira. Agora, a tese do Haile é que essa universidade foi sustentada pela luta estudantil, que foi justamente concentrada na FEUB, que é a Federação da Universidade do Brasil, Federação dos Estudantes da Universidade do Brasil. Haile, eu sei que foi uma experiência pessoal muito rica, profissional também, e também política. Você se embrenhou naquilo tudo e também sofreu consequências, né? Foi velado nos ministérios militares, no Itamaraty, como repórter, como jornalista. Mas acabou se transformando em um grande jornalista, né, da Folha de São Paulo e de outros órgãos também. Ele começou na última hora ainda era do Samuel Weiner, que estava ali quase nos estertores. Eu não cheguei a alcançar a última hora, porque cheguei aqui em 68, eu acho que ela estava no finzinho. Então, me conta aí a história, como é que você chegou a essa conclusão de que a UNB é produto, né, dessa luta dos estudantes, que não foi uma luta fácil, foi uma luta que correu sangue, tortura, mas também muito debate, muita abertura em termos de democracia, sobretudo da abertura da universidade para uma sociedade mais livre. Daí o nome Território Livre. Do livro Território Livre. Diga aí. Bom, não foram os estudantes que criaram a universidade, foi... Eles sustentaram, né? Eles sustentaram, exatamente. O Darcy Ribeiro trabalhou com um Dom na instalação de linhas telegráficas aí pelo Centro-Oeste, na Amazônia. E o Darcy era um antropólogo, né? Ele diz etnólogo porque, na verdade, ele mandiou para esse lado da cultura, da educação, etc. E o Darcy Ribeiro ficou muito impressionado com as populações do Centro-Oeste da Amazônia, o abandono dessas populações. E ele tinha essa vocação cultural e educacional, né? E então ele participava de um grupo de intelectuais no Rio de Janeiro, né? E ele foi chamado pelo Anísio Teixeira, que tinha feito um curso também de pedagogia nos Estados Unidos com John Dewey,
que era um defensor da universidade pública, entendeu? E o Anísio Teixeira ouviu uma palestra do Darcy Ribeiro, que era funcionário ele acompanhou o Rondon como funcionário do SPI, e tinha uma linguagem de antropólogo, que não era muito comum, e também uma linguagem, ele adquiriu uma linguagem daquelas populações que ele conviveu ali durante quase 10 anos, né? Então o Darcy, quando viu o projeto, a ideia de criar um projeto educacional para o Distrito Federal, ele intuiu a necessidade de criar uma universidade, entendeu? Uma universidade em Brasília. Em Brasília. Que Brasília foi projetada para ser uma cidade, né? Uma cidade futurista. Não. No projeto do Juscelino já havia um projeto educacional que foi feito pelo Anísio Teixeira, e o Darcy Ribeiro ajudou também o projeto educacional do Distrito Federal. Mas o Darcy intuiu, trabalhando com o Anísio Teixeira, intuiu a criação de uma universidade para Brasília. Então, no Palácio do Planalto e o próprio Juscelino, eles eram contrários à criação de uma universidade para Brasília, coisa muito louca, porque o Juscelino primeiro era impressionado com o suicídio do Getúlio, aquelas manifestações de trabalhadores a favor do Getúlio, e logo depois todo mundo a favor da demissão do Getúlio, e logo depois todo mundo chorando na rua. O Juscelino era impressionado com aquilo. O Lúcio Costa fez o plano de Brasília e ele não tinha espaço, ele ocupou o espaço todo, mas na Asa Norte ele deixou um grande espaço, ele não sabia ainda o que colocar ali. Então o que aconteceu? A pressão, o Darcy Ribeiro, a saga do Darcy Ribeiro de aprovação do projeto da universidade no Congresso Nacional é realmente milagrosa. E quem aprovou o projeto da universidade lá em Brasília, lá no Congresso, a mensagem de Juscelino, foi o Filinto Miller. E o Mendes Sá, que ao encaminhar... São as contradições, né? Porque o Filinto Miller não acreditou. Não, olha, claro, o Filinto Miller não queria universidade nenhuma, não, mas o Filinto Miller estava vivendo esse tipo de contradição. Ele tinha uma imagem horrorosa vinda do getulismo, né? E aí, o Darcy Ribeiro, o Hermes da Fonseca, o Hermes Lima, que era primeiro-ministro, recomendou ao Darcy, você vai lá falar com o Filinto Miller, porque o projeto estava no Senado. Aí ele foi na casa do Filinto Miller, o Filinto Miller recebeu ele, ouviu o Darcy Ribeiro falar e depois falou com ele: fique tranquilo, professor. O Darcy Ribeiro foi embora. No outro dia, abriu a sessão lá, o Filinto Miller deu a palavra para o Mendes Sá, que é um senador reacionário do Rio Grande do Sul, e o Mendes Sá fez um discurso a favor da educação, da cultura e tal, e citou o projeto da Universidade de Brasília, dizendo o seguinte: mas, senhores deputados, fiquem sabendo que o Darcy Ribeiro é um comunista. O encaminhamento que ele fez assim. Aí, o Filinto Miller, quando ele acabou de falar, o Filinto, está em votação o projeto da Universidade de Brasília, aprovado. Aprovou no tapa. Como acontece ali, aqueles fatos consumados, né, que não tem mais jeito, não tem mais volta. Tá, a gente vai fazer um pequeno intervalo por causa do tempo aqui, né? A gente grava aqui no celular. E do café, né? Então a gente tem, mas você pode tomar seu café tranquilamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo para depois voltar. Né? Aí vamos voltar. Segundo bloco da entrevista com o professor Haile Selassie, escritor desse livro aqui, Território Livre, a história real da Universidade de Brasília. Então a gente volta aqui com o professor Haile Selassie.
esse nome vem do imperador, né? Imperador da Etiópia, que esteve aqui em Brasília em 1958. Foi sua mãe ou seu pai que escolheu esse nome? Não, foi meu pai gostava do Haile Selassie. Do Haile Selassie, que era uma proposta nova lá com o cirismo, né? Naquela época da África, né? A África intercolonial, mas que ele teve um grande papel, né? Inclusive de superação daqueles problemas todos, com o nascerismo, que foi a revolta, digamos assim, a rebelião africana para se afirmar internacionalmente. Então, Haile, não vou entrar nesses detalhes que são longos. Não, tudo bem. Haile, você comentava agora no nosso livro, da nossa entrevista, como é que foi, não é, foram os embates para a aprovação desse projeto, que era em si muito mesmo polêmico. E agora eu tinha me referido à luta estudantil para sustentar aquele projeto, que acabou sendo aprovado, né? Depois de aprovado virou lei também, né? Mas só que demorou um tempinho para que a universidade nascesse na sua plenitude, né? Que foi um pouco depois, já foi no governo do João Goulart. Olha, então, como eu estava dizendo, o Lúcio Costa separou um espaço para a Universidade de Brasília, depois daquelas pressões todas que o Juscelino cedeu. O Lúcio Costa separou um espaço lá em Água Limpa, lá fora de Brasília, a 20 quilômetros de Brasília. Eles não queriam o palácio perto de trabalhadores e nem de estudantes, entendeu? Mas o Jânio Quadros, quando o Juscelino saiu, sem escolher o terreno ainda definitivo, o Lúcio Costa tinha aquele espaço da Asa Norte, mostrou o mapa para o Jânio Quadros, e o Jânio Quadros foi que aprovou o campus da Universidade. Foi outra contradição. O Jânio Quadros, um homem de direita, mas que também tinha um perdedor assim. Meio esquerdista, e por isso que ele foi demitido do posto, praticamente. E depois aí sim, o Jânio renuncia abruptamente e assume o governo o João Goulart. Não, aí a universidade... Ficou mais fácil. A universidade não dependeu muito do Jânio Quadros, não. O Jânio Quadros fez só isso aí. E o Darcy Ribeiro logo criou a universidade. Logo, no dia 15 de janeiro, foi criado o Estatuto da Universidade, da fundação. Criou-se a fundação. Quem assinou isso aí foi o Tancredo Neves. E como primeiro-ministro e mandava no Jango, né? E aí o Darcy imediatamente instalou uma universidade no terceiro andar do Ministério da Saúde, que havia uma reação muito grande, não só contra a criação de Brasília, a transferência de funcionários para Brasília, como a criação da Universidade de Brasília, os cursinhos e as universidades, as faculdades isoladas no Rio de Janeiro. Tinha sido criada a Universidade do Distrito Federal pelo Getúlio Vargas, que durou 10 anos, com o projeto do Anísio Teixeira. Então, não tinha praticamente universidade federal no Rio de Janeiro. A Universidade do Brasil foi criada porque na Universidade da Argentina tinha a Universidade La Nación. E aí o Capanema chegou perto do Getúlio e disse para ele: o presidente, o Brasil não tem nenhuma universidade do Brasil, e lá na Argentina já tem a Universidade La Nación. Aí o Getúlio autorizou a criação da Universidade do Brasil. Já tinha a Universidade de Córdoba, que é mais antiga ainda. Sim. O projeto do Darcy se baseou muito no movimento estudantil da Universidade de Córdoba, na Argentina, que o Sarmiento escreveu um livro lá dizendo que era civilização e barbárie. A civilização era Buenos Aires e Córdoba era a barbárie. E aí os estudantes se revoltaram
fizeram uma reforma estudantil lá, na qual o Darcy se baseou, entendeu? Pois é, então, aqui é que eu gostaria de voltar à minha primeira pergunta, que foi a participação dos estudantes. Sim. E que você concentra o livro toda uma luta estudantil para sustentar esse projeto. Sim. É porque o livro trata dos 10 primeiros anos de criação da Universidade de Brasília. Toda a literatura que escreveram aí sobre o movimento estudantil, sobre o movimento de professores, tudo que escreveu, uns 30 livros, eu li todos, não sei se li tudo, mas li todos. Começava na década de 70. Na década de 70 foi quando nós fomos presos, entendeu? Na de 68, 69 e tal. Você foi preso quantas vezes? Duas vezes. Uma por 2 dias e outra por 30 dias. 30 dias. Mas você disse que não foi torturado. Não. Isso não. Você faz justiça lá. Não. Isso não. Mas respondia a 2 IPMs. Um do movimento estudantil, porque eu tinha ido para o Uruguai, encontrado inclusive com o Brizola lá, com o Darcy Ribeiro, com o Neiva Moreira, tudo. E o outro de um jornal clandestino que a gente faz. Aliás, a FEUB era clandestina. Não, tudo bem. É que só para localizar melhor o nosso telespectador, o Ailê era jornalista, não era formado ainda, mas já tinha um cargo de repórter na última hora. Não? Só depois que eu me formei. Só depois que você se formou, tá? Então, eu tinha um cargo de diretor de comunicação da FEUB. Mas era onde eu fazia jornalismo e já fazia os jornalzinhos lá no DAC, que era o diretório. Primeiro jornal da Universidade. Da Universidade de Brasília. Então, e aí por causa disso tudo, né, ele que sempre foi muito jeitoso no tratamento com a imprensa inclusive a imprensa brava, que denegriu terrivelmente a Universidade com aquelas reportagens do Globo do Estadão, né, que hoje, até hoje, né, isso depõe contra o Globo e contra o Estadão. Tratavam ali as estudantes de prostitutas, a linguagem era brava. Era brava, né? Pois é. Então isso hoje, né, é passado, mas é bom que a gente lembre isso. Bom, por causa disso, o Ailê foi também perseguido e se enquadrou ali naquela luta estudantil, né? Veja bem, Leite. O Darcy Ribeiro, tão logo ele criou a universidade e foi aprovado o estatuto, o Darcy instalou a universidade com 180 alunos, mas era tudo funcionário público que procurava promoção. O modelo do Darcy não era esse, entendeu? E o Darcy, em 3 meses de funcionamento da universidade lá, o Darcy construiu os 3 primeiros prédios da universidade, a FE1, a FE2, a FE3, e incentivou os estudantes, no segundo grupo que se matriculou na universidade, incentivou os estudantes a criar uma representação estudantil. Aí começou a FEUB, entendeu? E a representação estudantil, quando começou, o Cláudio sabe muito melhor do que eu. A prova de que era uma universidade realmente popular, uma universidade mais integrada, um espírito nacional, né? E espírito de luta e de democrático também, que facilitou a vida do estudante, porque geralmente as cúpulas universitárias, cúpulas educacionais do Brasil, como a cúpula política, são perseguir os estudantes quando não imaginados. Na verdade, eu já disse, não vou repetir, que havia uma pressão muito grande, tanto na área da política como na área dos interesses econômicos no Rio de Janeiro, contra a Universidade de Brasília, que já se percebia, eu não percebi essas coisas, só fui perceber num outro livro que eu escrevi muito mais tarde, chamado Rupturas, que havia na universidade a influência de pequenos grupos políticos, não eram tantos ainda, mas chegou a quase 30. O Hélio Doyle outro dia confirmou isso comigo. Tinha mais de 30 grupos políticos que agiam na universidade. Mas o Darcy precisava disso para manter a universidade, se quisesse manter. Olha aqui, a pressão do tempo novamente por causa da nossa limitação do horário. Então a gente vai encerrar aqui esse segundo bloco e já vai passar para o terceiro. Então, professor Ailê Selassie,
do qual me orgulho, né, de ser contemporâneo na Universidade de Brasília. Ele já tinha quase que terminado quando eu comecei, em 68, ele é aluno em 65. 64, no CIEM. 64, Começou no CIEM. Comecei no CIEM. Então, ali, esse projeto da Universidade de Brasília, por que ele abalou tanto as estruturas e todo mundo tinha medo, não é? Mas o espírito ali do Darcy Ribeiro, que além de grande sonhador, era um cara que também sabia fazer articulação política, tanto é, né, que através de seus contatos ali nos bastidores tornou aquilo possível. Agora, concretamente, o que é esse projeto da Universidade de Brasília? Que você acha que foi, apesar, né, de toda essa luta, principalmente dos regimes militares, sobreviveu e se sustentou a ponto de ser hoje a Universidade de Brasília uma das mais consideradas, principalmente na América Latina, talvez uma das 10 maiores universidades que temos aqui. Olha, a universidade, no Brasil não tinha universidade, praticamente só tinha duas universidades federais. Uma era católica, era a Universidade do Rio de Janeiro, que se tornou a Universidade do Distrito Federal, e depois voltou a ser a Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade do Paraná, parece. A de São Paulo era a Universidade de São Paulo. Tinha muitas faculdades isoladas, isso tinha, e veio uma reação muito grande. O Darcy não queria isso. O Darcy, inclusive, absorveu a ideia do campus universitário, que também foi uma sugestão lá do pessoal de Córdoba. E reunir todo mundo, né? Todas as faculdades. Reunir todas as faculdades. E principalmente os estudantes. Do ponto de vista pedagógico, tinha duas características muito interessantes. A primeira era a criação do campus, reunir todo mundo. Isso ajudou muito a organização estudantil. O básico, ele criou um básico em que o conhecimento era transversal, você tinha conhecimento sobre medicina, sobre arquitetura, sobre direito, sobre política, naquele básico ali. A FEUB nadou de braçada nisso aí, porque isso permitiu unir. Eram turmas de 200 alunos que tratavam do conhecimento transversal, né? E o outro era esse básico, né? Esse basicão que dava uma formação geral para o estudante, antes dele entrar no profissional. Agora, o modelo do Darcy também acabava com aquela história de curso seriado, né? Você podia fazer matéria em qualquer departamento, podia mudar de curso se quisesse, né? Então, o modelo do Darcy de universidade livre, laica, autônoma, gratuita e crítica sobretudo, porque ele achava que a Universidade de Brasília tinha que se dedicar a pensar o Brasil, entendeu? Não a pensar em si próprio, mas pensar o Brasil. Era um projeto para o Brasil. E uma coisa típica da Universidade de Brasília, o Cláudio nem pode participar disso, porque o Darcy criou um estudante... O Cláudio Almeida está aqui conosco, né? Futuramente escreveu também livros sobre isso. Ele foi um dos dirigentes lá, estudantis da época, e ele tem uma participação também muito grande. O nosso Cláudio Almeida está também fazendo algumas observações para essa entrevista. Então, ele continua. Matérias de integração. Bom, como é que é? Matérias de integração. Sim, as matérias de integração. Você podia fazer matéria em qualquer curso, desde que houvesse vaga, né? Mas o Darcy, e eu estou tentando escrever isso, Darcy pensou, pela sua origem lá com o Rondon, com aquelas populações, ele pensou uma universidade também que abrisse a oportunidade para estudantes pobres e que não tinham oportunidade de estudar lá nas suas regiões de origem.
Então, o Niemeyer até criticava muito ele, dizendo: você vai criar essa universidade aqui para quê? A universidade no Cerrado? Aí o Darcy dizia para ele: não, tem muita gente com muito potencial por aí todo, que provavelmente você não conhece, mas que tem que abrir uma oportunidade para essas pessoas. Então, o perfil dos estudantes da Universidade de Brasília, que temia se viesse a se constituir num gueto, né, de intelectuais, de filhos de deputados, senadores, autoridades, etc., o perfil dos estudantes da Universidade de Brasília era de um estudante pobre, que não tinha chance de estudar em lugar nenhum. Darcy Ribeiro pensava muito nisso, entendeu? Ele conseguiu parcialmente isso aí, porque só tinha naquele momento a Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília foi um instrumento para atrair aquelas autoridades todas para Brasília, porque um dos argumentos era que Brasília não tinha projeto de universidade para os filhos dessas autoridades aí. Tanto que criaram o Elefante Branco com o perfil do Dom Pedro II no Rio de Janeiro, né? E criaram a universidade que abriu oportunidade. E na universidade abriu oportunidade até para deputado, que tinha aluno que era deputado, senador. Eu conheci que era um senador do Rio Grande do Sul, que era aluno da universidade. Que foi outro colégio de excelência, né? O Elefante Branco. Elefante Branco. Agora, o projeto da Universidade de Brasília obrigou a mudança da estrutura das universidades de todo o Brasil. O projeto de campus terminou servindo de projeto para o Ministério da Educação criar vários campos em vários estados. Campus, né? Campus universitário, né? Que é a universidade ali integrada. Inclusive, né, com os jardins ali, com o gramado todo. Com as faculdades todas juntas ali. Porque na universidade, como você fala no seu livro, não tinha prédio, né? Praticamente os estudantes tinham aula debaixo das árvores. Né? O pessoal da arquitetura, sobretudo, engenharia não tinha ainda, mas da arquitetura tinha aula no campus. Né? Agora, para encerrar, não é? Temos só 4 minutos. Do que ficou esse projeto em termos concretos hoje na Universidade de Brasília? Tem uma comunidade muito grande, são quantos estudantes hoje? Quantos o quê? Estudantes. Hoje, não, a comunidade como um todo chega em determinados momentos a 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, mas aí tem quantos estudantes, mais ou menos? Estudantes deve ter uns 60 mil, com 98% de doutores entre os professores. Entendeu? É uma universidade fantástica. Tá certo. Bom, então o que ficou da universidade, além dessa, que a gente sabe também, né, que muito, né, desse pessoal, ele é hoje também muito integrado ao ensino anterior, né? Não evoluiu assim na proporção que pensava o Darcy e o Anísio Teixeira. Evoluiu. Ele provocou uma grande reforma universitária no Brasil. O projeto foi encampado pela SBPC, Sociedade de Pesquisadores, né? Tinha lá o Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, tinha um punhado de gente que também começou a defender uma reforma universitária ampla no Brasil. E outra coisa, não foi só no Brasil, porque o Darcy Ribeiro foi cassado, ele fugiu do Uruguai, trabalhou no Uruguai, fez uma reforma no Uruguai, trabalhou com Allende, fez um projeto de educação do governo Allende, trabalhou com Alvarado, fez um projeto com Alvarado no Peru. Então, e o fruto geral dessa iniciativa do Darcy foi fornecer uma massa crítica para o serviço público federal, que não existia isso, era todo mundo nomeado, poucos parentes, essas coisas, o populismo, não tinha competência para gerir uma política de Estado. Então a universidade forneceu massa crítica para o governo federal, e a universidade gerou uma série de intelectuais que vai desde presidente da República, deputados, senadores, governadores, entendeu? E presidentes e reitores. Alunos da universidade foram reitores em 2 ou 3 universidades federais no Brasil. Isso em 60 anos, né, de existência.
no final dessa entrevista com o professor Ailê Salacier, autor desse livro aqui, Território Livre, né? Aquele tem é proibido proibir, né? Justamente para reforçar, era um lema da Revolução de Maio de 1968, que o autor incorporou, né, a essa sua proposta de mostrar uma universidade, um projeto de universidade realmente livre, crítica e revolucionária no Brasil. Obrigado, Ailê. Sucesso aí no livro.